Olá, pessoal. Meu nome é Juliana. Eu vou apresentar aqui o caso real que nós escolhemos, né, com relação ao nosso tema, que é o feminismo, e nós escolhemos uma pauta muito importante, que é a representatividade das mulheres na política brasileira. Eu já peço desculpa aqui porque nós tivemos que fazer essa apresentação utilizando o PDF e não o PowerPoint. O arquivo acabou sendo corrompido e por uma questão de cronograma mesmo, não daria tempo de reformular e refazer tudo para a gravação. Então, peço desculpa porque a transição entre um slide e outro vai acabar ficando de uma forma assim, ó, que eu vou ter que descer dessa forma, tá? Então, peço desculpa por conta disso. Então, mais avançando aqui, a matéria usada como referência foi retirada do jornal Estado de Minas, foi uma publicação recente, no dia 16 de 10 de 2020. A autora é a Issa Maki, em que ela fala sobre nessa representatividade das mulheres na política, que se chama Entenda Abaixo a Representatividade das Mulheres na Política Brasileira. Quase 90 anos após o direito ao voto feminino, Brasil ainda está entre os piores do mundo em participação de mulheres em cargos eletivos, uma realidade que acho que todos nós conhecemos. Nós temos aqui a evolução histórica da participação das mulheres na política brasileira, em que nós temos 4 pontos, essenciais aqui para entender. Primeiramente, que o voto feminino ele foi regulamentado com a publicação do Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932, mas apesar de ter sido regulamentado e avançado dessa forma, esse direito ele foi concedido apenas para as mulheres casadas e que, além de serem somente para as casadas, que tivessem autorização dos seus maridos e para as viúvas com renda própria. Então, na prática, acabava que as mulheres continuavam não votando, né? Porque existia ainda muito essa cultura machista e patriarcal em que as mulheres não tinham direito a voto. Então, apesar de regulamentado, na prática é difícil dizer que isso realmente acontecia, né? Então, os direitos políticos das mulheres e dos homens, eles foram equiparados, apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1934. Sendo que o voto ele passou a ser obrigatório somente em 46. Então, há esse comentário que também atinge isso, de que apesar de ter sido equiparado em 1934 com a Constituição Federal, ainda existia essa prática intrínseca, essa cultura intrínseca que só foi realmente modificada, com a obrigatoriedade do voto em 46. Então, começaram a criação de leis para tentar garantir essa igualdade de gênero na política, ações afirmativas. Então, a lei de 9.100 de 95, ela foi a primeira ação afirmativa, em que previu que 20% de vagas de cada partido ou coligação nas eleições proporcionais das câmaras municipais deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres. Então, nós já estamos falando, de 1995, que é muito longe da promulgação da Constituição Federal em 1934, que a gente acha que ali já há uma equiparação, desculpa, gente, mas na prática não havia. Então, em 97, o percentual mínimo de candidaturas femininas nos partidos ou coligações subiu de 20% para 30%. E as cotas de gênero passaram a valer também para as assembleias estaduais e para a Câmara dos Deputados. Mesmo assim, brechas nas leis eram usadas por partidos para contornar a utilização dessas cotas femininas, em que alegavam que a legislação obrigava que as vagas fossem reservadas, mas não necessariamente que elas fossem preenchidas. Então, havia essa tentativa de se esquivar. E em 2009, o artigo 10 da Lei Eleitoral foi alterado para garantir que cada partido ou coligação preenchesse o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatas de cada sexo. Então, aqui também comentando rapidamente, a foto que está no slide é a Carlota
Pereira de Queiroz. Essa foi a primeira mulher eleita como deputada federal no Brasil. Essa foto foi tirada na Assembleia Constituinte de 1934 e é muito interessante como ela é a única mulher visível ali na foto, né? Olha quantos homens que a rodeiam. É uma foto assim muito representativa mesmo. Então, ainda que a Carlota ela tenha sido a primeira deputada federal, a primeira mulher eleita realmente no Brasil foi a Luísa Alzira Teixeira Soriano. Ela foi a prefeita de um município chamado Lages, que é no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos aqui que, ao longo dos anos, os espaços de poder eles têm sido ocupados de uma forma majoritária por homens, né? Então, a maioria da população e do eleitorado é composta por mulheres, contudo, candidatas do gênero feminino sequer alcançam 15% dos cargos eletivos do país. Inclusive, segundo a autora da matéria, trata-se de um indicativo de desigualdade de gênero e contribui para que as demandas que dizem respeito aos direitos das mulheres não sejam de forma efetivamente discutidas, né? Então, ainda que existam essas ações afirmativas que objetivem eliminar as desigualdades de representação, o Brasil continua entre os governos com menor participação de mulheres na política, ocupando a posição, né, de 140 dentre 193 países no ranking mundial, elaborado pela ONU e a União Interparlamentar. Nós temos aqui um gráfico comparativo referente ao perfil de candidatas às eleições municipais do Paraná, de acordo com o gênero. Então, em que pese, né, a gente tem aqui, nós temos 2016 a 2020, então é um lapso temporal relativamente grande. Contudo, há uma pequena porcentagem de crescimento, né, entre o gênero feminino, né, de 2016 e de 2020. Então, em que pese o número de candidatas mulheres tenha crescido em 2020 de 31,9% para 33,6%, verifica-se que esse número é muito próximo à cota mínima que nós temos, que é 30% estabelecida pela lei eleitoral. Então, com o objetivo, né, de burlar a cota mínima de 30% destinadas a candidatas do gênero feminino, conforme estabelecido pelo artigo 10, parágrafo 3º do Código Eleitoral vigente, os partidos têm registrado perante a Justiça Eleitoral os denominados candidatos fictícios ou laranjas. Então, em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral identificou que 16.131 candidatos terminaram a eleição sem ter recebido sequer um voto, nem o seu próprio. Então, dentro deste número, 14.417 eram mulheres e 1.714 eram homens, o que evidencia a forma como os partidos têm usado essas candidaturas para preencher as cotas. Então, com a emenda constitucional de 97, que obriga o cumprimento das cotas de gênero de 30%, seja feito por cada partido e não mais por coligações a partir das eleições de 2020, foi mais um passo que se deu em direção à equidade de gênero na política. A mudança é válida para cargos como vereadores, deputados e senadores. Então, nós temos aqui o link, né, para acesso da matéria. E somente finalizar, né, de que realmente é um tema muito importante e que um levantamento, né, do TSE demonstra que do total de eleitores aptos a participar das eleições 2020, que são 147,9 milhões de pessoas, 52,5% são mulheres. A maioria também está marcada na quantidade de municípios nos quais existem mais eleitoras que eleitores, sendo 61%. Então, a verba destinada às mulheres, em que o TSE atualizou esse repertório legal que prevê a destinação das verbas em 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, recebidos pelas agremiações para financiar a candidatura das mulheres integrantes do partido, poderá ser transferida para o custeio, né, da candidatura de outros participantes. É ilícito o uso desse percentual no financiamento de candidaturas masculinas.
Então, assim, os partidos políticos também devem garantir a reserva de 30% das vagas para as candidatas, que foi uma norma sancionada em 97. Com a atualização, o TSE determinou que os órgãos partidários, como comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais ou municipais, também devam obedecer à proporção. Tudo isso para dizer, né, que só demonstra o quanto as políticas públicas para garantir o acesso das mulheres à política é importante, já que no Brasil tem essa enorme diferença de representatividade que torna justamente o nosso país um país que é de mulheres, porém governado por homens. Então, eu sei que eu trouxe muita informação agora no final, que não está no slide, mas era apenas para dar uma perspectiva dessas movimentações, né? Então, o Brasil ele tem apenas 15% de participação feminina no Congresso Nacional. E nessas eleições, as mulheres representam 34% das candidaturas à Câmara de Vereadores e 13% das candidaturas majoritárias à prefeitura. É realmente um número que nos espanta, tendo em vista que o Brasil é um país de mulheres. Nós temos a maioridade, né? E estamos, ao mesmo tempo, sendo governada por homens, né? Que são a maioria nos cargos políticos, né? Então, é um assunto bem vasto, com muitas informações. A gente tentou passar aqui tudo o que deu, né, para realmente fomentar essa discussão. Mas é muito interessante que todo mundo entre no link e leia, veja sobre esse assunto. E nós agradecemos a atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro, foram bastante informações, mas era muito importante comentar sobre todas essas partes. Então, muito obrigada e é isto.